todos vocês que estão ligados em mais uma live que estamos transmitindo aqui do nosso Instagram, toda segunda-feira às 20 horas. E o primeiro convite que eu faço para você nesta live de hoje é para você curtir a nossa página no YouTube. Importantíssimo tê-lo seguindo a nossa conta lá no YouTube. Sempre temos vídeos semanais tratando de algum assunto de interesse da administração pública. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que deixa muitos prefeitos, deixa muitos gestores preocupados no seu dia a dia, que é o atendimento com respostas a ofícios, a solicitações do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado, ou Tribunal de Contas dos municípios, como acontece em alguns estados. O Tribunal de Contas do Estado é responsável por gerir, por acompanhar toda a investigação externa, quer dizer, o controle externo exercido sobre os municípios. O estado da Bahia é Tribunal de Contas dos municípios, em outros estados são os TCEs, Tribunal de Contas dos Estados. Nós vamos falar sobre o atendimento ao Ministério Público, alguns aspectos importantes deste atendimento, algumas dicas importantes, porque o que nós temos observado? Que alguns prefeitos respondem ações de improbidade administrativa porque as respostas foram dadas de forma errada, porque o prefeito não teve na sua equipe alguém empenhado em dar de forma correta aquelas respostas, tanto ao Tribunal de Contas quanto ao Ministério Público. O Tribunal de Contas, muitas das vezes, a gente vê até prefeitos que é decretada a revelia deles nos processos porque não responderam a algum questionamento, algum item. Quer dizer, o que demonstra desídia do prefeito, a falta de interesse do prefeito, a falta de preocupação e de carinho do prefeito em atender o órgão que exerce o seu controle externo. E o Ministério Público é a mesma coisa. Nós já vimos ações civis públicas originadas da falta de resposta aos anseios, às solicitações, aos pedidos de informações relacionadas a questões do dia a dia da administração. Então, é uma preocupação grande de prefeitos. Eu sei disso, que tem prefeito que fica preocupado com isso, e eu ouço isso dos prefeitos, perguntando a respeito desse atendimento, se existe alguma coisa, se existe alguma coisa que você possa fazer. E essas dicas que nós vamos trabalhar hoje são dicas simples. A primeira dica que eu posso dar ao prefeito, ao presidente da Câmara, e isso serve também para o presidente da Câmara, ao gestor público que vai atender o Tribunal de Contas, vai atender o Ministério Público, ele tem uma pessoa responsável para isso. Essa pessoa vai receber esse ofício, vai recepcionar essa solicitação do Ministério Público, vai recepcionar essa solicitação do Tribunal de Contas e vai acompanhá-la até o final. Ele pode ser uma pessoa ligada ao jurídico do prefeito, à procuradoria, à assessoria do prefeito, não importa, mas tem que ser uma pessoa que se dedique a isso. O ideal seria que fosse exclusivamente para isso, que essa pessoa só cuidasse disso. Por que eu digo que a pessoa deveria cuidar só disso? Porque hoje a demanda do Ministério Público e do Tribunal de Contas é muito grande. É uma demanda em quantidade diária grande. Não que os prefeitos estejam sendo mais investigados, isso é uma realidade, mas porque existem denúncias, existem as ouvidorias dos Ministérios Públicos que, através do número 127, qualquer pessoa pode pegar e ligar para o Ministério Público, fazer uma denúncia, e essa denúncia o promotor responsável pela tutela coletiva ou o que for, de acordo com o Estado, ele vai ter que instaurar uma investigação. E para que se apure que se aquele fato é verdadeiro ou se aquele fato é mentiroso, se é uma denúncia infundada, ele precisa investigar, ele precisa apurar. E quem é o primeiro interessado em atender ao Ministério Público? É o próprio prefeito, é o próprio presidente da Câmara, é o próprio secretário municipal, é o próprio presidente da autarquia. Ou seja, ele é o maior interessado em atender bem ao Ministério Público, ao responder ao Ministério Público os questionamentos que são apresentados. E ele precisa responder com consciência, com responsabilidade, com critério, com carinho, com cuidado. Não pode, eu não vou admitir que um gestor
aceite que o Ministério Público fique reiterando várias vezes solicitações de informações que às vezes são informações simples. Por exemplo, encaminhar ao Ministério Público a cópia de uma licitação, por exemplo. Encaminhar ao Ministério Público, por exemplo, a cópia de um inquérito administrativo. Encaminhar ao Ministério Público ou encaminhar ao TCE a cópia de uma legislação do município, de um decreto de suplementação de verba, de um decreto de criação de alguma taxa, criação de alguma coisa relacionada, regulamentando alguma norma do município, ou uma própria lei, ou uma própria uma instrução, ou uma portaria, ou que seja, uma portaria de nomeação de um cargo, por exemplo. Então é inconcebível que o gestor municipal, que o gestor estadual, ou que o presidente do legislativo deixe de atender a uma solicitação do Ministério Público ou uma solicitação do Tribunal de Contas, ou que atenda isso de forma deficitária, que atenda aquém do que foi solicitado. Por exemplo, ele tendo essa pessoa responsável, o que essa pessoa vai ter que fazer? Ela vai recepcionar esse ofício e vai acompanhar o desdobramento dessa investigação. Se ela redundar num processo ou se redundar num inquérito, se houver necessidade, por exemplo, de uma assessoria jurídica, ele vai encaminhar para a pessoa responsável pela assessoria jurídica. Mas é importantíssimo que exista uma pessoa responsável. Então a primeira dica é essa. O prefeito, o presidente da Câmara precisa nomear, indicar uma pessoa, fulano, você que trabalha na Procuradoria vai ser o responsável por atender as solicitações do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado. Ou você pode dividir. Essa pessoa recepcionando essa informação, se for uma informação que está disponível para ela, como por exemplo eu citei o caso de uma cópia de uma legislação, o que essa pessoa vai fazer? Vai obter essa legislação e vai encaminhar para o Ministério Público, vai encaminhar para o Tribunal de Contas do Estado. É simples, um ofício de encaminhamento e disponibilizando solicitação de alguma informação que a mais que seja solicitada e encaminhar isso dentro do prazo. É importante observar que todas as solicitações, todos os ofícios que são encaminhados ao Executivo, esses ofícios contêm uma data. Eles contêm um prazo, 20 dias, 15 dias, 30 dias. Importante observar isso. E eu anotei aqui, para fazer essa apresentação para vocês, no caso dessa pessoa que é responsável por atender, se ela não consegue atender no prazo, eu gostaria de falar isso para vocês, ela tem que solicitar a prorrogação desse prazo. Mas ela tem que solicitar a prorrogação desse prazo dentro do prazo que foi dado a ela. Por exemplo, se o prazo foi de 15 dias, se o Ministério Público fez a solicitação da cópia de uma lei para ser encaminhada ao Ministério Público em 15 dias. Se dentro desse prazo de 15 dias ela não conseguiu encaminhar essa lei, ela solicita uma prorrogação de prazo. Excelentíssimo senhor promotor, venho solicitar, tendo em vista as dificuldades tais e tais e tais, seja prorrogado esse prazo por mais 15 dias. Na verdade, a cópia de uma lei não há justificativa para se pedir prorrogação. Não há por que fazer isso. E nem mesmo, a não ser que seja uma coisa de maior complexidade. Outra questão interessante que devo observar em relação a esses atendimentos, essa pessoa que vai ficar responsável por encaminhar respostas ao Ministério Público e ao TCE, ela vai acionar outras pessoas, de outras unidades, de outras secretarias. Digamos que seja uma informação relacionada ao setor de urbanismo da Prefeitura, que pode ficar na Secretaria de Infraestrutura, pode ficar na Secretaria de Planejamento, pode ficar até no próprio gabinete. Esse setor de urbanismo, ele vai precisar de encaminhar, por exemplo, a planta de um determinado bairro, de um determinado local daquele município. Essa pessoa responsável, ela vai encaminhar, vai ser através de um processo administrativo, ou através de um memorando, ou pode ser feita uma solicitação pelo telefone, ela vai encaminhar esse pedido para essa outra pessoa do outro setor. Mas ela que é responsável, que deverá controlar. Ela também vai ter que passar um prazo ou encaminhar a própria cópia da lei para que ela controle o prazo dessa outra pessoa que ela vai solicitar a informação, que ela vai solicitar a suplementação da informação que ela não tem. Por quê? Porque ela é responsável por controlar esse prazo. Ela não pode atribuir a outra pessoa
uma responsabilidade que é dela. Por isso que eu digo, é imprescindível que os prefeitos municipais, que os presidentes de câmara, que os gestores municipais indiquem uma pessoa responsável por atender essas solicitações do Ministério Público ou do Tribunal de Contas do Estado. Porque essa pessoa é que vai ficar responsável. E o prefeito precisa também ter cuidado, porque ele precisa avisar aos outros secretários, avisar os outros diretores, aos responsáveis pelos órgãos que podem atender as solicitações do Ministério Público, que é para ser atendido com prioridade. As respostas ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, como elas são dadas dentro de um prazo, elas são sempre prioridades. A pessoa não pode, isso aqui vai ficar numa mesa aqui, quando eu puder responder, eu respondo. Não, senhor. Essa resposta precisa ser dada como prioridade. Esse atendimento ao Ministério Público, esse atendimento ao Tribunal de Contas do Estado, ou Tribunal de Contas da União, ela precisa ser tratada como prioridade. Não pode ser relegada ao segundo plano. Sob pena da manhã o prefeito está respondendo, do presidente da Câmara, amanhã está respondendo uma ação de improbidade porque foi omisso na resposta que ele deveria dar para aquele órgão de controle. É importante que essas solicitações não são solicitações feitas ao léu ou a critério do promotor. Não, existe uma legislação brasileira que ampara e que garante o direito ao Ministério Público de solicitar essa informação. Eu, na verdade, me surpreendo muito quando vejo reclamações de prefeitos, reclamações de secretários, reclamações de gestores públicos, no sentido de que são muitas solicitações. Eu já vi pessoas dizerem, não, isso aí a gente responde quando pode. Não. Isso pode ensejar a aplicação de ações contra o prefeito. Então é importante que se dê muita atenção a isso. Os setores das secretarias municipais, das unidades gestoras municipais e até unidades externas, elas precisam estar atentas a isso. A obrigação de responder é do gestor. O gestor ele tem que responder e atender todos os anseios, tanto do Ministério Público quanto do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ele exerce a fiscalização e o controle externo. Essas respostas precisam ser todas bem ágeis, cumprindo rigorosamente o prazo. E como eu disse, na impossibilidade de cumprir o prazo, solicitar a prorrogação desse prazo ainda dentro do tempo que foi concedido a ela para responder. Também é importante notar o seguinte, que as respostas elas precisam, quando solicitadas e quando necessário, que seja encaminhado a documentação que comprove aquilo que está sendo alegado. Por exemplo, se o prefeito está sendo investigado, por exemplo, pela ocorrência de uma licitação e que essa licitação, há uma alegação de que a licitação não foi publicada, que não houve a publicidade, não foi dada a publicidade obrigatória àquela licitação, é importante que o prefeito, na resposta, não só diga que foi publicada, como encaminhe o comprovante. Encaminhe o comprovante, por exemplo, da página do Diário Oficial ou da página do jornal que circulou com aquela publicação. É importante que tudo que for alegado, tudo aquilo que for levado na resposta ao Ministério Público ou na resposta ao Tribunal de Contas, que aquilo seja efetivamente comprovado pelo gestor. O gestor precisa atender e comprovar aquilo que ele está alegando. Não basta que ele só encaminhe a resposta. É importante que ele, além de encaminhar a resposta, que conste daquela resposta toda a documentação comprobatória de que aquilo realmente ocorreu. Não aconselho aos prefeitos, não aconselho aos presidentes de câmaras que relegue isso como fator de segundo plano. Não pense que isso não é importante. Muitas respostas dadas de forma errada ou dadas de forma mal feita, mal elaborada, elas ensejam ações contra os prefeitos. Hoje em dia é impossível se sonegar a informação. Se o Ministério Público ou se o Tribunal de Contas não conseguirem obter do próprio prefeito aquela informação, eles vão conseguir obter de outra forma. E aí o interesse maior de se responder corretamente ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas é do prefeito, não é do Ministério Público, e é um engano. O prefeito ele precisa pensar que a resposta bem dada ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas é uma resposta que é do interesse dele.
Outra observação que eu costumo fazer e orientar os prefeitos é que seja respondido o que foi perguntado naquele ofício, que não se desvie dando informações além daquelas que não foram perguntadas e dando informações aquém daquilo que foi solicitado. Ou seja, o prefeito precisa se ater à pergunta. Eu vejo muitas respostas, eu já acompanhei inquéritos e já acompanhei ações civis públicas, ações de improbidade administrativa, porque foram intentadas por respostas erradas, por respostas faltando elementos e por respostas que foram dadas além do que foi perguntado. Então, o Ministério Público, se ele solicita a cópia de um processo, você não tem necessidade de encaminhar todos os processos de licitação, todos os inquéritos que foram realizados naquele ano para tentar argumentar de uma outra forma. Não. Se é solicitado aquele processo 313, por exemplo, de 2018, é aquele processo que vai ser encaminhado, e encaminhado na íntegra. Observa ainda que muitos órgãos hoje já adotam a resposta eletrônica. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ele já tem um sistema eletrônico de resposta. O prefeito é importante observar que no momento que ele adere a esse sistema eletrônico, ele também se obriga a acompanhar o desdobramento e o andamento daquela investigação também de forma eletrônica. Ele não vai responder uma solicitação do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro de forma eletrônica e depois esperar que ele venha a ser citado na porta da Prefeitura pelo Tribunal de Contas. Isso não vai acontecer, a citação vai ocorrer naquele mesmo sistema, naquele mesmo mecanismo ao qual ele deu a resposta. Por isso é imprescindível que o prefeito tenha, que o presidente da Câmara tenha alguém exclusivamente para cuidar disso. Essas abordagens nossas aqui são sempre de forma prática, mostrando a questão prática, como ela pode ser conduzida da melhor forma possível. São dicas que a gente dá para os prefeitos, para os gestores públicos, no sentido de colaborar para que a gestão não fique em falta com os órgãos, por exemplo, de fiscalização, que é o tema de hoje. E esse tema é bem abrangente, é muito importante e alerta os senhores. Deem atenção para esse tipo de problema. Esse tipo de problema vem causando embaraço para os prefeitos, vem causando dificuldades. A tentativa hoje, a gestão hoje, ela é transparente, ela precisa e necessariamente tem que ser transparente. Eu hoje encerro aqui agora, não tenho mais nada a acrescentar além disso que foi falado, dessas dicas. Esse vídeo está disponível no YouTube e convido vocês mais uma vez a se inscreverem no nosso canal do YouTube. Um forte abraço, uma boa noite para todos.